para não errar, né? Exatamente. Concordo com você. Acho que faltou um pouco de concentração ao Lincoln ali na definição do lance. Mas, não Paulo, sei se você e o Rafa veem da mesma maneira. Vejo da mesma maneira com um agravante. O Hugo era um jogador até ali muito querido pela torcida do Flamengo. Esse é o peso maior. Ele estreou no time titular, né? Numa situação muito difícil, jogando bem. Estava convencendo o torcedor do Flamengo de que deveria ser o titular do time, até no lugar do Diego Alves, né? Já havia gente que dizia, né? O Hugo tem que ficar. E aí ele comete aquele erro. Aí já entram outras coisas no pacote, né? As pessoas já fazem relação com o carro que ele ganhou do empresário, com o fim do noivado, né? Começam a botar umas coisas aí que, né? E ainda foi vítima de ataques racistas nas redes sociais, né? Para variar, né, Paulo? Para variar, né? Infelizmente, lamentavelmente. Né? É o que acontece. E o Lincoln... Mas a bagagem era positiva, né? Não é o caso do Lincoln. Isso vindo de uma bagagem positiva. O Lincoln não. É um jogador que está permanentemente sendo discutido pelo torcedor do Flamengo. Né? Ele tava em vias de pelo menos ser alguém no elenco para ser utilizado com uma regularidade um pouco maior, né? Na reta final, né? Exatamente. Na reta final do trabalho do Domi. Apareceu até atuando pelo lado do campo, entregando bem nesse sentido. Um Flamengo que chegou a ficar muito desfalcado e ainda assim... recuperação. O Domi, eu acho que ele tinha essa ideia de deixar o elenco mais homogêneo possível. E daí vinha também a intenção, já pensando no que é a temporada, mas também como origem, né, como conceito de trabalho, a questão do rodízio. Ele estava trazendo o Vitinho para dentro dos jogos, ele estava trazendo o Lincoln, o próprio Michael, que não deu resposta positiva na temporada ainda. E são caras que, bem ou mal, estavam recebendo oportunidades. E eu acho que agora, dentro desse novo trabalho, o que pode acontecer é que esses jogadores comecem a perder espaço, né? E com o Domi, na verdade, eles estavam recebendo espaço, até pela questão do elenco sempre muito desfalcado. Você sabe de uma coisa, Marcelo e Rafa e quem nos acompanha? É que assim, a memória é curta, principalmente para quem gosta de ser cruel. Porque lembra o primeiro Flamengo e Grêmio da Libertadores ano passado? Quanto foi? O Flamengo e Grêmio 1-1 de Porto Alegre? 1-1, gol de quem? 1-1, gol do Lincoln no finalzinho. Pois é. Então é assim, é um jogador em formação e as referências que se fazem assim, o Lincoln e o Gabigol, olha o tempo de um, a rodagem de um, a maturação de um, a maturação de outro. O Lincoln e o Pedro. O Pedro é um estilo completamente diferente, é mais talentoso, é mais técnico. Enfim, eu acho que não, o que eu vou falar aqui, assim como vocês, são palavras ao vento. Mas é necessário uma compreensão que o futebol deixou de ter há muito tempo. Jader Rocha e Paulo Vinícius Coelho já estão conosco. Antes de falar com ele, quero trazer notícias da seleção brasileira. Hoje tivemos 2 cortados, né? Já sabíamos do Alex Telles e agora temos o Pedro, que também já se sabia que estava com problemas. Foi confirmado o corte do Pedro e a convocação do Thiago Galhardo, jogador do Inter. Vai ganhar uma chance na seleção brasileira. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, já estava convocado para a vaga do Alex Telles. Continua sem ninguém para a vaga do Gabriel Menino. Isso é o mais curioso, porque é o primeiro a ser desconvocado. Né? Testou positivo para a Covid. Não, era o único reserva do Danilo no elenco, né? Não sei se pelas opções de adaptação. Eu citei aqui no programa, durante a semana, a questão do Marquinhos, que numa necessidade pode fazer a lateral. Alguns vascaínos lembraram que lá na origem o Alan chegou a fazer o lado direito no Vasco, campeão da Copa do Brasil também. Na Europa ele não jogou assim, sempre como primeiro ou segundo jogador de meio campo. Mas, enfim, tem alguma experiência, alguma rodagem já no profissional na posição. Mas é curioso que em outras 2 posições, funções, enfim, dentro da convocação, você tenha buscado substitutos e no primeiro deles, né, a ser desfalque, a ter sido cortado, não ter tido nenhum movimento. É que nesse esquema atual do Tite, o lateral direito é quase um meia, né? Sim. O lateral esquerdo é quase um atacante. Então talvez seja mais importante ter um cara com a característica ali da função. Pode ser por aí. Mas vamos continuar falando de Flamengo porque parte do trio que transmitiu a partida está aqui com a gente. O Maestro Júnior participou de casa. Jader Rocha, Paulo Vinícius Coelho. Boa noite, bem-vindos aos sofazinhos do Troca de Passes. Sofazinhos do Troca. Bom revê-los, Barreto, Rafa e PC e quem está em casa com a gente. A gente pegou aqui vocês falando sobre Lincoln, né? E essa pressão e cobrança em cima do garoto que acaba de perder um gol incrível que poderia mudar o resultado da partida. E o PVC falava sobre a questão da concentração, né, PVC? No momento de pressão do Flamengo, o Flamengo, enfim, muito mais no abafa, sem contar técnica, tática, já estava naquele momento
para resolver o jogo e o Lincoln perde uma chance incrível. Eu não acho que tem que crucificar ninguém, não. Assim, não é crucificar, é só... Quando o Lincoln entrou, que me pareceu, você vai abrir mão do Gabriel em função do desgaste que ele tem, do tempo que ele ficou parado sem ser titular de 30 de agosto até a quarta-feira passada, que era dia 11 de novembro. Muito tempo, né? Ou seja, ele ficou 2 meses e meio parado. Aí você tenta segurar para contar com ele dentro do possível na quarta-feira, mas o Lincoln tinha que entrar no mesmo ritmo, porque era fundamental ganhar esse jogo. O Atlético agora tem a possibilidade de ter 5 pontos a mais do que Flamengo e Internacional. 4 pontos a mais do que o Palmeiras. Então hoje era Thiago Maia, William Arão, Gerson e Vitinho. Isso. E quando você tem a bola, que você solta os teus pontas, que na quarta-feira foi o Michael, fica mais claro. Aí você tem 4 atacantes que se soltam. Se eu estou chamando o que o Sampaoli faz com a bola, atacando, parece um WM, porque são 3 atrás, 2 no meio e 5 na frente. O que era o WM, que era o primeiro sistema consagrado? Era 2-3-5 e passou a ser 3-2-5. Quando virou 3-2-5, alguém colocou no papel e você fazia um W na defesa e um M... Não, ao contrário, um W no ataque... Sempre confundi isso. E um M na defesa. Por isso que chamava WM. No center half. Se eu estou dizendo que o Sampaoli está jogando WM no ataque, ele está jogando 4-2-4 no ataque. Mas o sistema que você visualiza na defesa é 4-4-2. Sem contar o fato de que se a gente, independente do que é o sistema, a história dos meninos, dessa garotada toda que tem entrado e entrou num momento complicado, inclusive, da temporada, né, com surto de Covid, que foi o que começou a mexer um pouco com a estrutura do Flamengo. Esses meninos, queiram ou não, esses meninos ainda vão continuar sendo protagonistas. Eles vão precisar continuar dando a cara. Eles vão precisar continuar sendo exigidos no mais alto nível. É uma decisão atrás da outra, gente. O time do ano passado, o principal time do Jesus, que só foi repetido 9 vezes, na verdade, tem esse dado também. Do Jesus? Né? Não é um time que... 8 ou 9? Acho que era um... Eu me lembro que era um número baixo, bem baixo. 10, E a questão é que... Místico o time do Jesus. Não jogou tanto jogou assim. 10 vezes. Eu acho que ele preservava Everton Ribeiro e Arrascaeta, porque jogava muito dentro do campo do adversário o tempo todo. O campo efetivo era muito curto, porque a linha de defesa estava sempre na linha do meio campo. Eu não sei se num jogo... E aí é por isso que eu estou curioso com relação à sequência do trabalho do Rogério. Hoje foi só um primeiro momento em que ele teve que mostrar um pouco mais de repertório ofensivo. Mas se ele vai aceitar um pouco mais das transições, né? Se ele vai aceitar que o Flamengo corra para trás para depois atacar. E nesse sentido, é muito penoso para Everton Ribeiro e Arrascaeta serem jogadores de lado de campo. Mas, Rafa, você acha que até quarta-feira que vem já vai ter trabalho do Rogério do Flamengo? Eu acho que vai ter muito pouco. Paulo, ele está tentando, me parece... Diga. Não vai ter trabalho até quarta-feira de cinzas, né, Paulo? Porque é jogo, gelo, viagem, jogo. Não tem como. Então, mas o que eu estou dizendo é assim, a ideia é que quando o Rogério imagina o elenco do Flamengo, o que ele pode fazer, eu acho que até quarta-feira ele vai ter conseguido fazer muito pouco. Nada. Se por acaso o Flamengo se classificar quarta-feira, é claro que muita gente vai dizer assim, já teve o dedo do Rogério, cauteloso que sou, eu falo, tenho minhas reservas. Entende? Porque assim, se perder, se não se classificar, Rogério perde a classificação. Calma lá, não é bem assim. Ele não vai botar o Flamengo, a fisionomia dele, com uma semana de trabalho, a não ser que ele seja a soma do Rinus Michel, do Cruyff, enfim, de todos os estrategistas que o futebol teve. Você agora olha e eles estão ali na figura do Rogério Ceni. Tem um aspecto na quarta-feira no Seleção Sport TV, nosso amigo Arnaldo Ribeiro se referiu ao Rogério como o melhor técnico do Brasil. E eu respondi, acho que ainda não é hora de falar o melhor técnico do Brasil. Não existe o melhor técnico do Brasil brasileiro. Estou de acordo, não existe o melhor técnico do Brasil. Não existe. Agora, primeiro Tavares, falando brasileiro, terceiro Tavares. Eu acho que é o que está na seleção. É o Tite, né? Sim, é o Tite. Agora, essa discussão vai longe. O Rogério tem... Eu estou dizendo isso porque o Rogério tem um desafio para ele. Ele teve, até agora, um trabalho no São Paulo que ele não tinha material suficiente, que o São Paulo não estava num bom momento. Então, ele não conseguiu fazer o time que ele sonha. Ele quer ser o técnico
ofensivo, ele quer ser o técnico que agride o adversário. Ele foi se desmanchando, né, PVC, naquela época, né? Aí ele veio pro Fortaleza, pegou o Fortaleza na Série B e fez isso. Curiosamente, na Série B, ele não ganhou do Marcelo Cabo. Aliás, esse é o 4º jogo do Rogério Ceni contra o Marcelo Cabo e é o 4º empate. São 2 jogos de Série B, um jogo de Copa do Nordeste e o jogo de hoje. O Rogério estreou contra as pedras no sapato, né? Não, ele não ganha do São Paulo e não ganha do Marcelo Cabo. E do Fernando Diniz. E do Fernando Diniz, exato. Então agora ele tem um todo mundo desafio. atravessado na garganta aí, o Rogério Ceni. Agora ele tem um grande desafio que é, a médio prazo, conseguir fazer o time como ele sonha treinar. A médio prazo. Como ele sonha treinar. É pegar esse time do Flamengo e fazer o que ele conseguiu fazer com o Fortaleza na Série B. Porque na Série A ele não tinha como fazer. Na Série A ele teve que fazer um time mais retraído. Lógico. Muito bem, hoje estamos com rodada cheia e pouco tempo de programa. Então, Sim. Paulo Vinícius Coelho e Jader Rocha, obrigado pela participação. Obrigado, de um grande vocês abraço sempre. aqui no